Pô, qual é o principal atributo que você observa quando você monta o seu time? Aí você falou, existem vários, tamanho da mão, tamanho do pé, o cara é forte e tal, mas a principal coisa que eu observo, que eu olho, é vontade. Vontade. Coloquei no meu coração pra sempre. Sem isso, não... Se você, assim, as pessoas falam, pô, contrate alguém na empresa que tenha paixão. Mas você identifica isso, da vontade da pessoa de realizar. Aquela pessoa chega aqui, ela vai fazer, ela vai pegar, ela vai botar a luz para o que tiver, ela tem vontade. Tem um caso de uma menina, isso foi emblemático. Ela fez um tryout, é uma peneira. Como tantos nossos jogadores fizeram, não passaram em peneiras, depois as pessoas não identificaram, os treinadores não identificaram. Essa menina, uma peneira nos Estados Unidos, tinha lá 50 meninas. E segundo o treinador que fez a peneira, que conduziu nessa teste, ela era talvez tecnicamente a mais fraca, nem era fisicamente. Mas ela demonstrava uma vontade, uma energia, que ficou incrível. A coisa tocou o cara. Ela errava, pegava a bola, falava na frente das outras, ia. E ele deixou ela na peneira. Essa menina se tornou uma medalhista olímpica. Em Barcelona ganhou um bronze olímpico. Daquelas 50 meninas, foi a única que se tornou olímpica. Esse pequeno exemplo, que foi após já um bom tempo da minha carreira, simplesmente ele trouxe o retrato de alguma coisa que eu sempre acreditei, que aquilo ali, sem, é claro, quando você é uma pessoa com muita vontade, né, que tem isso e que tem um talento, ele se torna um ícone. É o Michael Jordan, é o Phelps, estamos aqui, cercado deles aqui. Sim. É um Gustavo Borges, vontade, um talento, uma capacidade física, um biotipo Sim. muito adequado para, o cara vai embora. Mas o que transforma é aquilo ali. Sem aquilo, desculpa. E eu continuo aprendendo, porque não é simples o processo e tal, porque como é que você monta? Primeira pergunta que a gente vai, com quem que nós vamos? Ok. Né? Tem essa empresa e tal, a gente fala sobre isso também, ontem conversando aqui, né, e um pouco para líderes e tal. Com quem que nós vamos? Eu quero essa galera comigo, que está aqui comigo, tal, e faz e tal. São as pessoas certas. A primeira pergunta é com quem sempre. E sabe qual é, quando eu me sinto assim, falhei? É quando a jogadora, o jogador e tal, o atleta, ele passa uma temporada comigo, ou um tempo, e eu não vejo uma evolução, não vejo um crescimento. Eu falei com você. Não, eu aprendi muito, não, mas eu falei. Por quê? Não era evidentemente a pessoa certa. De repente não tinha aquela vontade que eu imaginava que ele tivesse, não tinha aquele sonho maior, o que é que seja. Ou eu não encontrei as formas corretas de estimulá-lo. Né? Você falou com isso, como é que eu... Pessoas e tal, como é que eu alimento o sonho dessas pessoas? Quando a Virna chegou, ela veio do Rio Grande do Norte, ela usava óculos. Ela, Bernardinho, sotaque nordestino, eu não sei passar. Filha, você vai passar aqui, ou você não vai jogar comigo, mas você vai passar. Entendeu? Eu acreditava, eu mostrei para ela que era possível. E vamos treinar. E ela se tornou uma ótima passadora. Percepção, então. Que era uma coisa que ela tinha uma certa dificuldade. Certo. E se tornou uma referência naquilo. Certo. Se tornou uma atleta olímpica, 2 medalhas olímpicas e tal, e coisa foi. Isso é um exemplo de milhares de outros. Certo. Mas ela é uma referência importante sobre isso. Mas ela tinha uma vontade de fazer, de realizar, que era dela. Estou brincando, dizer, aquele sangue nordestino, sabe? Aquele cara Sim. que, olha, não vai me derrubar e nós vamos fazer. Né? Passei pela seca. Isso aqui não é isso aqui, um jogo de vôlei que vai me derrubar, entendeu? Então, como é que a gente identifica isso? Como é que a gente vê isso, percebe isso? Agora, o líder tem uma missão e uma função. E aí, quando eu falo do líder, eu não falo de mim. Por exemplo, quando eu trago o Serginho, Escadinha. nascido na periferia de São Paulo. Ele tinha fome. O esporte, para ele, era uma ferramenta de transformação. Certo. Certamente você tem seus milhares de seguidores, mentorados, pessoas que... Gente que tem fome, que quer fazer, quer realizar, que deu errado aqui. Quantas vezes eu falei antes de conseguir, não é verdade? E ele queria transformar. Ele venceu, a motivação dele não foi pela paixão e tal, foi pela necessidade. Necessidade. O que você propusesse a ele, ia fazer. O primeiro treino dele conosco na seleção, ou um dos primeiros, nós estávamos no Rio de Janeiro treinando, nós treinávamos numa academia que tinha ali na Lagoa, nós fazíamos parte da preparação lá, e você tinha umas quadras de areia, a gente treinava muito na areia, porque a areia, né, o piso de areia, ela te gera dificuldade, é como você, de repente, nadar contra a corrente, nadar no mar com onda, diferente da piscina, te faz desenvolver algumas habilidades, um ambiente de mais dificuldade para desenvolver certas habilidades maiores, desenvolve outros, né, elementos ali. E ele vomitou. Ele foi na lata de lixo lá e voltou. Verde ele estava, mas não desistiu. Eu olhei para aquele
vai dar certo. Eu fingi que nem vi ele vomitando. Eu olhei para cá, deixei ele lá. Foi e voltou. Foi e voltou. Eu falei, isso vai dar certo. Ele não era o livre, tinha chegado ali agora. Nunca tinha ido para a seleção. O que ele mostrou, ele seguinte, não é um enjoo, uma vontade de passar mal, um passar mal momentâneo que vai me tirar daqui. Essa é a chance da minha vida. Então, tá dizendo que você viu escadinha, indo e voltando, vomitando e voltando, e você olhou, e nem falar com ele você foi. E ali você falou, meu assistente o desire tá aí dentro desse cara. Esse cara vai. Ele tem um americano que ele dizia isso, outro dia o Álvaro até usou lá na Link, Chocai, e falou assim, eu quero alunos, eu quero que tenham, sejam PhDs. Mas como é que um atleta vai ser PhD? Você dirigiu algum PhD? Não existiu. Na natação não tinha nenhum. Você hoje é um mestre, mas você na época não tinha condição, não tinha hora nem de estudar direito. É o poor, pobre, hungry, faminto e driven, focado. Né? Tá ali. Eu quero PhDs. Por esse sentido, do cara que quer realizar, que quer fazer. Hungry, tem fome, ele precisa, ele quer. E driven, cara que, olha, aqui ninguém vai me tirar disso aqui. E quando você olha para o seu time aqui, quantos hoje vocês têm no grupo primo aqui? Era desse tamanho, eu lembro que fazer Sim. Né, era desse tamanho, fui lá fazer no escritório com o Thiago um podcast com ele, ele tinha lá 8 cabeças. Hoje vocês têm 300, sei lá quantos aqui. Como é que você faz com que todos esses aqui realizem seus sonhos? Parte disso aqui. Isso aqui é meu sonho também, eu quero fazer, eu quero realizar. Né? Por que eu não... Eu vi aquilo tudo. O meu assistente foi falar com ele. Eu não fui falar com ele. Pô, mas Bernardinho, isso é insano. É duro demais. Não, é o processo. Ele foi e voltou. E ele é o maior campeão das seleções brasileiras. Ele é um dos maiores medalhistas olímpicos. Ele tem 4 medalhas olímpicas. Uau. E outra coisa, natação, muito difícil. Mas você pode nadar várias provas numa natação. O vôlei é um processo, dura a Olimpíada inteira e você só briga por uma medalha. Uma medalha, uma chance. Então ele foi a 4 Olimpíadas e ele voltou com 2 ouros e 2 pratas. Consistência em 16 anos, absoluta. Né? Então e é time. E ele é referência do time. Né? E você fala uma coisa muito interessante, né? Outro dia você falou uma coisa bacana, porque tem um pouco esse lugar comum, né? Tá com medo, vai com medo. Não. Vai com medo, mas preparado. Senão vira pânico. Pois é. Você tem receio. Puxa, eu vou lá fazer uma palestra, mas eu estou preparado. Se olha, você está com receio, está com um certo medo, mas você vai preparado. Você não vai assim. Você acha que você vai entrar numa final olímpica, você vai para a piscina lá. Como é que tá? Tem um buraco aqui, não tem? Sim. É entrar numa quadra, tal. Até o Escadinha falava, quem está com medo dá a mão, todo mundo dá a mão. Mas você tem a consciência da preparação. Muito bom, quem está com medo dá a mão. Ou seja, a gente assume que tem medo, mas... Dia 29 de agosto de 2004, é uma passagem interessantíssima, dia da final olímpica de Atenas. Né, transformando suor em ouro, o ouro foi lá, em Atenas, certo. 2004. Próximo livro é Veio o Ouro, e agora? Fantástico. A questão é, e aí o Giovanni Didio, outra figura maravilhosa, quando eu cheguei à seleção em 2001, me toca o telefone, eu estava em Belo Horizonte com o meu time feminino. Peraí, aqui é o Didio. Eu não sabia na época, o apelido dele era Didio, o Giovanni Gávio, bicampeão olímpico, Barcelona 92 e Atenas 2004. Quais são os seus planos para mim? Ele perguntou. E eu perguntei para ele, quais são os seus planos para você? Eles são seus para você. Eu sou um facilitador, mas você tem que... Eu quero, então prova. Dia seguinte ele estava nutricionista e e ele veio como um soldado, não como um general. E ele disse o seguinte, põe a caneta para mim, eu sou reserva, começar a anotar aqui. Eu sou reserva, eu vou ser o melhor reserva que o voleibol mundial já viu. Ele se tornou o melhor reserva, porque ele não era titular. Ele foi titular em alguns momentos, Giovanni. Eu vou ser o melhor backup. Eu vou desafiar os titulares a serem melhores, porque se ele não for bom, eu tomo no lugar dele. Mas ele falava desafiar. Dia 29 de agosto, estamos no vestiário em Atenas. E naquelas brincadeiras de criar zona de desconforto, né, quando nós ganhamos o Mundial em 2002, a nossa rotina era de 9 a meio-dia, de 5 às 8, quer que seja. Só para te brifar, tá? Chega uma hora que eu preciso anotar. Eu também, eu anoto. Eu ontem fiquei anotando você aqui. Então, vai lá. E aí eu falei o seguinte, 9 a meio-dia era a nossa rotina. Aí eu falei, pessoal, ano que vem vamos começar às 8 da manhã. 2003 começamos às 8 da manhã. Acordava 6h30, 7 horas no café, 7h30, 8 horas treinar. Aí ganhamos a Copa do Mundo 2003, pela primeira vez no Japão. No aeroporto do Japão, falei, pessoal, parabéns, ano que vem, vamos começar às 7 da manhã.
Teve um gato que disse, né? Então não vamos ganhar mais nada, onde é que você vai parar? E a gente continuou. Era criar desconforto aos campeões do desconforto. Aos campeões do desconforto. É a única forma da gente realmente testá-los. E aí, nós chegamos no vestiário em 2004. Estamos ali naquele momento de tensão, final olímpica. Aquele frio na barriga, aquela coisa toda. Estamos no vestiário. E tinha um chart, né? Um flip chart lá. E o Giovanni aqui. Um quadro branco, o Giovanni botou. Ninguém treinou mais do que nós. Ninguém merece mais do que nós. E certamente ninguém acordou tão cedo. A brincadeira que ele colocou, até no sentido de um pouco de relaxar a turma, trazia muito de verdade. Do senso de merecimento, da preparação, dedicação. Será que aqueles caras que estavam do outro lado da quadra tinham treinado tanto quanto a gente? Tinham acordado tão cedo? Tinham se sacrificado, entre aspas, tanto quanto nós? Eles não vão derrubar a gente. A ideia por trás daquilo, nós fizemos mais. Que animal. Entendeu? Era uma brincadeira, mas que tinha tanto de verdade, tanto de suor. Né? Tanto daqueles caras dos 300 espartanos que estavam ali. Sim. Né? Os caras não vão derrubar a gente. Podem ser o que é que seja. Não, eles têm uma condição melhor na Itália, tem não sei o quê. Nós vamos fazer o melhor com o que a gente tem. No nosso estacionamento, naquele ginásio que chove. Tem uma coisa muito interessante, que é outra passagem. Em 2016, o jogo mais tenso das nossas carreiras. Foi o jogo contra a França em 2016. Foi o mesmo dia em que o Thiago Braz, saltador com vara, ganhou do francês lá, nós ganhamos da França. Quem perdesse aquela partida, Joel, voltaria para casa em 9º lugar. Era a última cidade. Imagina a gente perder aquela partida e sair da Olimpíada em 9º lugar, no Rio de Janeiro. Frustração e tal. Nós fomos para a partida. E existe um ginásio em Florianópolis, que chama de Capoeirão, e meu filho Bruno jogou muitos anos lá, ganhou muitos títulos lá. E como quase todo ginásio do Brasil, infelizmente, tem goteira. Quando chove, tem goteira. É a nossa realidade. E todo jogo com chuva no Capoeirão, o time do Bruno lá de Florianópolis não perdia, porque eles sabiam os caminhos da goteira, onde é que tinha goteira e não tinha, entendeu? Sabiam lidar com a diversidade das goteiras, digamos assim. Engraçado, nós temos um massagista, Clivão incrível, tal, tá na seleção, um cara faz tudo, um mentor da turma toda, aqueles caras de sabedoria de vida, né? E nós estávamos no ônibus e chovendo, estava chuviscando, meio chovendo e tal. E eles tinham uma brincadeira que era assim, choveu é nosso. Aí ele entrou no vestiário, o Bruno entrou no ônibus, eu estava sentado aqui, o Clivão sentado aqui atrás de mim, e ele olha assim, ele fala, Clivão, tá chovendo. E o Clivão responde, choveu a nossa. Ainda fomos pro Maracanãzinho jogar contra a França. Mas tem toda uma história por trás de tudo aquilo que a gente fazia ali. Até de confiança. Choveu, os caras não vão derrubar a gente na chuva. Sim. Foi um 3-1 duríssimo, tal, e seguimos, lutando pela medalha. Mas ali foi o turning point. Era ganhar e sobreviver ou perder e ir para casa. Entendeu? Ali era o momento realmente de colocar tudo que a gente tinha trabalhado e feito naquele momento ali na quadra. Você fala do Bruno e inevitavelmente nasce uma admiração, um questionamento, uma dúvida muito grande, que é: você lidera e liderou campeões e campeãs no esporte, na vida, nas suas profissões, mas você treinou seu filho. E também deve ter tido momentos de que teve que cortar, que ainda não é a hora. A mídia deve ter falado, aqui tem, sei lá, conflito de interesse pra caramba. Não é fácil ser teu filho, mas também não é fácil ser o pai do Bruno, né, cara? Não. Que é um craque, com os méritos dele. Se perguntar pra mim qual é a principal característica dele, todos os treinadores com os quais ele trabalhou me mandavam mensagem. E a primeira menção nunca era o jogador, era a pessoa. Pô, a primeira vez que fui para a Itália jogar, eu pensei que eu vou chegar aqui e encontrar um campeão cheio de manias e desejos e vontades. Encontrei um rapaz disponível, pronto a ajudar o time a fazer e tal. Ele tem uma coisa de liderança, de se preocupar com um time verdadeira, genuína. E digo mais, ele tem uma inteligência emocional, Joel, muito maior do que a minha. Ele é incrivelmente, pelo DNA da mãe, de ter essa coisa do cuidado, do carinho e tal, ele realmente tem uma coisa... Não foi fácil o processo. Ele foi cortado várias vezes antes de ficar. Foi cortado durante 2 anos, sai. Até que ele teve que
estar ali, e foi. Num momento difícil da seleção, inclusive. Mas ele já tinha ganho o respeito do time. Né? O reconhecimento do time como sendo parte do grupo. Mas ele dizia até numa entrevista que muitas vezes, no final de semana, ele não queria me ver. De tão duro e tão exigente que eu era com ele, que ele se sentia injustiçado. Eu cobrei dele um ônus muito maior do que eu dei qualquer bônus. Eu hoje tenho consciência disso. E os companheiros dele, nossos amigos e amigos dele, diziam isso. Cara, teu pai... Tinha um médico que dizia, pô, com um pai como esse, pra que ter um inimigo? Tanto que eu... Mas era necessário. Naquele afã, naquela vontade de mostrar justiça e coerência, você acaba cobrando mais. Para não parecer que você está privilegiando. Entendeu? E ele dizia no final de semana, eu não queria ver meu pai. Porque a semana já era tão dura, eu fugia dele. E aí foi quando eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Sim. Nessa relação. Mas tudo é aprendizado. Está no ambiente de cobrança, dificuldade e tal. Eu nunca tinha dirigido meu filho num ambiente como esse. Como é lidar com isso? Como é? Porque não adianta ser justo. Você tem que parecer justo. Não adianta ser correto. Tem que transparecer a correção. Senão, será que? Né? E o processo foi muito difícil. Nós entramos a primeira vez num Pan-Americano, como você bem sabe, no Rio de Janeiro. Jogou contra o Canadá na estreia. Ele entra e vai por 10 mil pessoas. Porque imaginavam que o corte do Ricardo tinha sido em função de colocar o meu filho. As pessoas, né, um pouco condicionadas por parte da mídia, tinham essa leitura. Mas aí, voltando às pessoas aqui, tem uma coisa na vida que é muito importante, que é o foco. Focar, né? Como é que a gente foca? E no que a gente foca? O que é importante para você? É importante eu me preparar bem, eu ler bem, eu cuidar da minha família. Então, tem coisas, eu tenho que focar. Para você focar, você tem que dizer não para algumas coisas. Diga não aos ruídos. O que é o ruído? Tudo aquilo que você não controla, isso é estoicismo, né? Tudo que você não controla é ruído. O que a mídia vai dizer é ruído. Né? O que, eventualmente, alguém vai achar é ruído. Você não controla aquilo. Você não controla, você controla as emoções, como você lida com aquilo. Se disser aquilo condicionar as suas emoções, né, aí você vai estar se prejudicando. Como é que você vai fazer para lidar com aquilo? Primeira coisa, o que é importante? Foca naquilo. O que você controla? Elimine os ruídos. Elimine os ruídos. Né? Que foi uma outra lição que eu aprendi contigo. Acho que uns 2 anos atrás eu te convidei para participar de uma live, aquelas das 5 horas da manhã, papo vai, papo vem, campeão, alta performance na vida, e aí umas 15 mil pessoas ao vivo, eu acho. E aí você solta. Joel, ninguém lá fora sabe o que a gente precisa aqui dentro. É isso. Controle os ruídos. Olha para dentro. Ninguém lá fora sabe. Ninguém lá fora sabe. Nem aquelas pessoas mais perto de você. É claro, você convive, conversa com ela tem uma boa noção daquilo. Sim, mas há momentos... não vai até o... Não vai até lá o último. Ela vai muito próximo. Ela vai próximo. Entendeu? Mas não vai. O meu filho, assim, tem um pouco dessa proximidade. Nós temos essa proximidade ali. E como a gente está na mesma área, a gente vive em certas as mesmas dores. Uhum. E a gente fala isso, a gente está trocando. Chega um momento que eu já não sei mais se foi eu que falei, você que falou, a gente vai trocando, e é verdade. Sim. O fato é que incorpora. Né? Só tem 2 tipos de dor. A dor da disciplina e a dor do arrependimento. Você escolhe. Qual que você quer? Qual que você quer sentir? Cada um de nós escolhe isso. E não há dor pior do que a dor do arrependimento. Se. Né? Se eu tivesse feito. Se eu... E nós vamos vivê-las em alguns momentos. Sim. Eu podia ter me dedicado um pouco mais àquela pessoa. Eu podia ter me dedicado mais àquela pessoa. E eu digo isso aos líderes. Todos os líderes hoje virou quase que também um lugar comum. E a gente não pode falar isso automaticamente. Tem que falar sentindo isso. Tudo que a gente fala tem que falar sentindo, sabe? Senão é bullshit. Né? Essa eu vou anotar. Eu estava aqui vendo você fazendo a live ontem, vendo aqui pessoalmente um telefone assim, sem som, mas querendo entender, né? E vendo os comentários da galera. Você fala com sentimento. Você está ali, sabe, colocando para fora aquilo que vem de lá de dentro de você.